Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e aqui estamos com muita alegria para continuarmos a falar sobre os dons espirituais. Estamos estudando sobre os dons espirituais e hoje vamos começar a falar sobre os dons espirituais, conhecido como os dons espirituais de fala ou de elocução. Isto mesmo, dons espirituais de fala ou elocução. E quais são eles, irmão Romário? São três: o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. E esses três dons de expressão, elocução ou fala, eles apontam para a onipresença de Deus. Vejam que coisa maravilhosa. Os dons de revelação apontam para a onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento. Os dons de poder apontam para a onipotência de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Já os dons de elocução ou fala, eles apontam para a onipresença de Deus. Deus é um ser presente. Não há um lugar onde a presença de Deus não contemple, segundo as Escrituras Sagradas. Queridos e amados irmãos, mas o que é o dom de profecia? Como ele se manifesta? E quais são os exemplos de manifestações desse dom na Bíblia Sagrada? Segundo o teólogo norte-americano, teólogo pentecostal Stanley Horton, esse dom de profecia refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo. Olhem só, mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala, como também para quem ouve. Então, a profecia é uma mensagem dada ao Espírito Santo aos seus servos, e esta mensagem, ela é compreensível tanto para quem fala, guardem isso, como também para quem ouve, para o que ouve ou para os que ouvem aquela profecia, objetivando, segue dizendo Stanley Horton, edificar, exortar ou consolar. Aqui nós já temos os três pilares, os propósitos basilares da profecia, que é edificar, consolar e exortar. Vale a pena abrir um parênteses e dizer que exortar aqui não é bater, não é espancar, não é xingar, não é chicotear. A palavra exortar, no seu sentido original, significa animar, dar ânimo, encorajar, fortalecer. Bom, isto dito, nós precisamos fazer uma distinção aqui do dom espiritual de profecia com aquilo que muitas pessoas chamam de profecia. Por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de dizer: eu quero profetizar para você, deixa eu profetizar na sua vida, abra sua mão porque eu vou profetizar. Queridos, isto é uma distorção bíblica, isto não é profecia. A profecia é uma mensagem inspirada, vinda da parte do Espírito Santo de Deus para o seu servo. Ok, queridos? E esta mensagem ela é transmitida para um outro servo, para uma outra pessoa, para outras pessoas. A iniciativa da profecia não parte do ser humano. Não existe esse negócio de eu quero profetizar. Eu imagino que alguém está precisando de uma bênção e eu, seguindo os meus intentos, eu profetizo para aquela pessoa. Isso não é profecia. Pode ser qualquer outra coisa, mas profecia é uma mensagem vinda dos céus para o servo de Deus transmitir a outros servos ou a outras pessoas. Precisamos ter muito cuidado para não confundirmos o dom espiritual de profecia com opiniões particulares daqueles que distorcem a palavra de Deus e tentam dar um significado distorcido para esse dom tão especial que é o dom de profecia. E os propósitos básicos específicos são os três que nós já falamos, que é edificar, exortar e consolar. Precisamos ter muito cuidado, queridos. Esses são os propósitos da profecia. Muitas pessoas têm dado outros propósitos para a profecia que a Bíblia não dá. Profecia, por exemplo, não é para guiar a igreja. Não é a pessoa que tem o dom de profecia, não é o dom de profecia que governa a igreja. Para isso, Deus tem outras pessoas, tem pastores, tem os auxiliares do pastor e assim sucessivamente. Dom de profecia não é para guiar a igreja. É óbvio que Deus pode usar alguém com dom de profecia para trazer uma confirmação para o pastor, sim. Mas o Espírito Santo de Deus governa a igreja através dos líderes e não através
do dom de profecia. Não podemos distorcer as Sagradas Escrituras. O dom de profecia também, queridos, não é para a pessoa fazer casamento, não é para a pessoa arranjar namoro, para fazer noivado, de forma nenhuma. Abrimos um parênteses para dizer que Deus, eventualmente, pode trazer uma confirmação para um coração em dúvida diante dos fatos. Pode sim, mas não é a finalidade da profecia arrumar casamento, arranjar namoro e assim sucessivamente. Algumas pessoas insistem no erro, por exemplo, de em todas as ações que elas vão fazer, ela vai fazer negócio, ela vai fazer uma viagem, ela procura alguém que, entre aspas, se diz profeta ou ela considera profeta. E essa pessoa passa a reger a sua vida por profecias. Não, queridos, está errado. Quando Deus quer nos transmitir uma mensagem profética, Ele toma a iniciativa e usa alguém. As nossas vidas são guiadas pela palavra de Deus. A profecia é uma bênção, mas ela tem os seus propósitos, segundo não o que eu estou dizendo. Isso aqui não é uma opinião particular, é o que está na Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 10. Isso é muito importante nós destacarmos. Isto dito, queridos, precisamos, porque a Bíblia faz esse realce, termos cuidado com as falsas profecias e com os falsos profetas. A Bíblia não esconde os erros, nem dos seus servos, como muitos seres humanos fazem, que tem o hábito de passar pano, como diz lá na minha região do Nordeste, tem o hábito de encobrir os erros dos outros. Não, a Bíblia não escondeu os erros de Abraão, não escondeu os erros de Davi, também não se omitiria em dizer que existem falsos profetas e falsas profecias, e precisamos ter cuidado, precisamos examinar as profecias, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, e julgar as profecias aqui, queridos, não é emitir opinião particular. Não, esse irmão falou num tom mais agudo, num tom mais grave, eu acho que essa profecia não é de Deus, isso não existe. Isso é um ato irresponsável de carnalidade. A profecia deve ser julgada pela reta justiça. Mas, irmão Romário, como é que eu julgo uma profecia? Como é que eu sei se ela é de Deus ou não é? Bom, primeira coisa, e a mais importante de todas, a profecia ela precisa concordar com a palavra de Deus. Se ela confronta, se ela discorda da palavra de Deus, essa profecia é antibíblica. Ela não é uma profecia verdadeira, mas uma falácia. Queridos, Deus não se contradiz. Ouçam o que eu vou dizer. Jamais Deus dará uma profecia a um dos seus servos que contraria uma vírgula da sua palavra. Jamais. Se a aparente profecia que você recebeu contraria um versículo da Bíblia Sagrada, pode jogar fora porque não é profecia. Mas para isso, você precisa conhecer as Escrituras. Porque como é que você vai saber o que é falso se você não sabe aquilo que é verdadeiro? Veja a importância de se conhecer as Escrituras. E também não correremos o erro de estarmos emitindo opinião particular, juízo de valor ao examinar uma profecia. Precisamos ter cuidado. Se por um lado precisamos ter discernimento espiritual na palavra de Deus para não sermos enganados. Por outro lado, precisamos ter cuidado para não dizermos que é o diabo quando é Deus, para não dizermos que é o homem quando na verdade é Deus. Discernimento espiritual e conhecimento bíblico é essencial na vida do ser humano. Ok, meus queridos? É importante dizermos isso. Infelizmente ocorrem essas distorções até no meio do povo de Deus. Falsos profetas, falsas profecias. Agora precisamos ter cuidado, tá? Eu quero citar um ditado popular aqui. Não vamos jogar a criança fora com a água suja da bacia. Tem pessoas que, sob o pretexto de combater os erros, os desvios, os enganos, as meninices, as aberrações no meio da igreja, eles acabam se tornando céticos, incrédulos, pessoas que não creem mais no sobrenatural e na manifestação dos dons espirituais. Os erros existem? Sim! Não podemos encobrir, não podemos fingir que não existem distorções no uso dos dons espirituais. Existem sim, mas as distorções são corrigidas e confrontadas com a verdade, com a Bíblia Sagrada. Não é cometendo erros, não é cometendo desvios doutrinários que nós vamos consertar. Claro, quem faz a obra do Espírito Santo, mas não é cometendo erros que nós vamos consertar as coisas que estão tortas. Porque muitas pessoas, querendo sair de um extremo, elas caem em outro extremo. Elas querem combater os erros na igreja, mas acabam caindo no cessacionismo, na crença de que parte dos dons espirituais não existem mais. Os erros existem, mas vamos combater com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é suficiente.
A Bíblia é suficiente para corrigir qualquer tipo de erro, qualquer tipo de distorção que infelizmente acontece em muitos lugares no uso dos dons espirituais e talvez principalmente, ou entre os principais, o dom de profecia. Então devemos julgar segundo a reta justiça. Eu não posso emitir opinião de valor, mas examinar as profecias, conforme diz Paulo, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que não devemos esperar nem chegar em casa. Subentendemos isso. Enquanto uns estão profetizando, os outros estão julgando. E vale a pena dizer que toda profecia deve ser analisada, porque também tem pessoas que têm o hábito de examinar só aquelas profecias consideradas mais duras, de correção. Não, queridos. Não. Todas as profecias precisam ser examinadas, porque Deus usa os seres humanos, sim, mas Satanás também usa. A Bíblia diz que ele se traveste de anjo de luz. Precisamos ter discernimento. Queridos, é importante dizer também que há uma diferença entre o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta. São coisas distintas. O fato de alguém ter o dom de profecia não significa dizer que ele tem o dom ministerial de profeta. O contrário também é verdadeiro. O fato de alguém ter o dom ministerial de profeta não significa que essa pessoa tem um dom de profecia. Precisamos ter muito cuidado para não confundirmos. Sobre o dom de profeta, falaremos nos nossos próximos encontros, onde falaremos sobre os dons ministeriais. E sobre os exemplos, na Bíblia Sagrada temos diversos no Antigo Testamento, as profecias de que Cristo nasceria em Belém, de que Cristo nasceria de uma virgem, de que ele morreria, de que ele retornaria uma segunda vez. No Novo Testamento temos várias profecias, as próprias profecias de Cristo, onde ele prevê a destruição de Jerusalém e outras muitas profecias que nós temos na Bíblia Sagrada. Então, este é o dom de profecia. Profecia é quando o servo, a serva de Deus, recebe uma mensagem inspirada do Espírito Santo, anunciando coisas que vão acontecer futuramente. Olha, Deus me mostra uma grande tempestade na sua vida, Deus me mostra grandes dificuldades que virão sobre a sua vida, Deus me mostra coisas que Ele fará através da sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério. Então, profecia é isso. São mensagens que apontam para fatos que vão acontecer no futuro. Precisamos dizer mais uma vez para encerrarmos: os dons são bênçãos de Deus para a nossa vida. Os erros ocorrem, as distorções ocorrem e não deve nos desestimular a busca. Esses erros ocorrem por culpa do próprio ser humano que distorce, que desvirtua, tenta desvirtuar os dons espirituais. Os dons são bênçãos. Os erros existem sim, mas vamos corrigi-los e combatê-los com a própria Bíblia Sagrada. Ela é suficiente, queridos. Não podemos lançar os extremos para querer corrigir erros. Com a Bíblia Sagrada, nós estamos garantidos, nós estamos seguros. Ela nos é suficiente. Portanto, você que tem o dom de profecia que Deus lhe confiou para a sua mordomia, glorifique a Deus. Peça ao Espírito Santo que você use esse dom para a exortação, para a edificação e para a consolação. E que Deus em Cristo continue abençoando você, a sua família, a sua casa, a sua vida espiritual, ministerial, psicológica, emocional, de uma forma especial. E que a tua vida seja uma bênção. E nunca se esqueça disso. Que o Espírito Santo distribui os dons como quer, para aquilo que for útil. Deixa eu perguntar, em termos de mordomia, você tem sido útil no uso dos dons? E o que é ser útil aqui? Não é só ser gastado, usado, mas é ser usado para a glória de Deus. Você tem sido útil, meu querido e minha querida irmã? Você tem sido útil no uso do dom da profecia? No uso dos dons espirituais? Você tem sido útil na chamada ministerial, naquilo que Deus confiou nas suas mãos? Olha a responsabilidade. Os dons são privilégios, mas ao mesmo tempo responsabilidades. Nós somos servos e um dia vamos prestar contas ao nosso Senhor. Você tem sido útil? Será que você pode olhar para Deus nessa noite, para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu tenho cumprido aquilo que o Senhor me determinou. Eu tenho sido um bom mordomo. Espírito Santo, se hoje eu for arrebatado, se hoje eu morrer, eu morreria com uma consciência tranquila de que eu usei o dom de profecia não para me promover, mas para a tua glória. Eu não usei para me vangloriar, para me mostrar mais espiritual. Eu não usei para disputas pessoais dentro da igreja, para fazer grupinho, mas eu usei para a tua glória, Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, cabe-nos essa reflexão.
e que Deus continue te abençoando de forma especial.